Prof. Gessé Duarte e a Escola SEB com você na resolução dos exercícios. Nesse vídeo eu vou resolver com vocês a lista que o professor Jefão deixou para o primeiro super. É uma lista sobre potenciação. Vamos lá. Primeiro exercício da FUVEST, ele quer saber o valor dessa expressão. Olha lá, ó, prático. 2 ao cubo é 8. E agora, quantas casas? Depois da vírgula, você vai ter aqui, ó, tá trabalhando na casa dos centésimos. Centésimos elevado ao cubo, você entra aí para a casa dos milésimos, né? Então você vai ter 0,08. Legal? Tá. Agora, ó, a mesma dica aqui, ó. 16 ao quadrado é 256. Então você tem aqui, ó, casa dos centésimos, né? Centésimos elevado ao quadrado, você vai ter quantas casas após a vírgula? 4 casas após a vírgula. Então aqui você vai ter 0,0256. Quando você faz a soma, você vai ter exatamente 0,0336. Isso você encontra o gabarito na alternativa B. Beleza? Agora, olha esse próximo exercício. Que exercício interessante, ó. Ele quer saber da Sesgran-Rio, exercício 2, o número de algarismo dessa expressão. Quando você quiser o número de algarismo de uma expressão, é bem interessante você trabalhar com potência de base 10, porque facilita a nossa vida, tá? Ou, no dia do vestibular, você não vai desenvolver 5 a 15 e nem 4 elevado a 16. Por quê? Você vai perder muito tempo e você não tem tempo para isso. Então vamos lá, vem comigo, vamos escrever isso na potência de base 10. Ó, eu tenho aqui 5 elevado a 15 vezes o número 4 é o mesmo que 2 elevado ao quadrado e aqui, ó, elevado à sexta, tá? Aqui dentro eu posso aplicar as propriedades de potenciação e aí você vai lembrar comigo agora, ó. Potência de potência, conserva a base e multiplica os expoentes. Então aqui você vai ter 2 vezes 6, 12. Então você terá 2 elevado a 12. Tá. Agora, a segunda dica nesse exercício é você fazer o seguinte, ó. Qual é o menor expoente, 12 ou 15? 12. Então, eu vou escrever da seguinte forma aqui, ó. 5 elevado a 15 vezes 2 elevado... Deixa eu colocar assim, ó, para ficar melhor, ó. 5 elevado a 12 vezes 5 vezes 2 a 12. Professor, o que você está arrumando aí? É 15. Beleza, ó. De 12 para 15 falta quanto? Falta 3, né? Beleza? Ó, conserva a base, soma os expoentes. Agora, percebe comigo o seguinte, ó, que o expoente de 5 é 12, o expoente de 2 também é 12. Então, eu posso muito bem escrever assim, ó, 5 elevado ao cubo vezes, entre parênteses, 5 vezes 2, tudo isso elevado a 12. Legal? Apliquei aqui as propriedades de potenciação. Agora, ó, pensa comigo, 5 vezes 2 é 10. Então, você vai ter aqui, ó, 5 ao cubo vezes 10 elevado à 12ª potência. 5 ao cubo, 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Então, você vai ter aqui 125 vezes 10 elevado a 12. Ô, gente, para contar os algarismos, agora fica fácil, ó. Porque você vai estar multiplicando o número 125 por 10 a 12. Olha lá, ó, você vai andar 12 casas para a direita. Vai pegar o 125 e acrescentar 12 zeros. Então, olha lá, ó, 12 zeros aqui, mais 3 algarismos. Você vai ter exatamente 15 algarismos. E isso também você encontra na alternativa B. Beleza? Mais 2 exercícios top para vocês. Olha esse da FUVEST, ó. Ele me dá essa expressão e fala que isso é igual a alfa vezes 10 elevado a m. E esse alfa, ele tem que ser maior ou igual a 1
e menor do que 10. E o exercício quer saber quanto vale n nessas condições. Ó, lembra do exercício anterior? Vamos lá, ó. Muito parecido. O número 4, eu posso escrever ele como 2 elevado ao quadrado. Então vai, ó. Vamos começar aqui devagarinho, ó. Eu vou escrever assim, ó. 2 elevado ao quadrado, isso elevado a 16, vezes 5 elevado a 25. O valor dessa expressão, depois eu igualo a alfa vezes 10 elevado a n no final, tá? Vamos resolver essa parte primeiro. Potência de potência, conserva a base e multiplica os expoentes. Aqui, 2 vezes 16, 32. Então, eu vou ter 2 elevado a 32 vezes 5 elevado a 25. Ah lá, o mesmo macete do exercício anterior. Qual é o menor expoente? 25 ou 32? 25. Então eu vou fazer aparecer um 25 aqui. Então vai, ó, vem comigo. 2 vezes 2 elevado a 25 vezes 5 elevado a 25. Pega 25 para 32, 7. Então aqui, ó, 2 a sétima vezes 2 a 25, se eu somar 25 mais 7, volta no 32 e eu não alterei a minha expressão. Legal? Por que eu fiz isso? Ó? Por que eu fiz isso? Perceba comigo que 2 a 25, 5 a 25, eu posso escrever ele da seguinte forma, ó. Vou colocar aqui, ó, 2 a sétima vezes, entre parênteses, 2 vezes 5, isso daqui elevado a 25. Legal? Legal. Propriedade de potenciação aqui para você, ó. Então, isso eu posso igualar. 2 a sétima é 128, tá? Então, vai, ó. 128 vezes 2 vezes 5, 10, elevado a 25. Ó, eu já achei um n aqui, né? n é 25. Cuidado. Cuidado. Por que cuidado? Porque tem a condição de existência. Esse alfa aqui, ele tem que estar entre 1 e 10, né? Pode ser 1 e não pode ser 10, tá? Observe o número 128. Só o 128, eu posso escrever ele como 1,2. Vou escrever aqui para você, ó. Só o número 128 é 1,28 vezes 10 elevado ao quadrado, não é? Anotação científica entrando aqui, ó. Então vai, ó. 1,28 vezes 10 ao quadrado vezes 10 elevado a 25. Ó, conserva a base e soma os expoentes. É ou não é? Então aqui, ó, eu vou ter o seguinte, vou apagar aqui, hein? Dá o seu print aí, foi, apaguei. Bom, então eu vou escrever o seguinte, ó, que isso, 1,28 vezes 10 elevado a 27 é igual a alfa vezes 10 elevado a n. O alfa é 1,28, 10 é 10, e o n é igual a 27. N igual a 27, você encontra na alternativa D. Legal? Agora vem pro próximo. Olha só que legal. Ó, ele quer saber o valor de n e ele me dá essa expressão. Bom, esse 2 elevado a n mais 1, eu posso reescrever ele como 2 elevado a n vezes 2. Não é? 3 elevado a n mais 1, 3 elevado a n vezes 3. Propriedade de potenciação, tá? Então vai, só vou reescrever. Aqui, 2 elevado a n vezes 2 mais 2 elevado a n, está tudo entre parênteses, vezes 3 elevado a n vezes 3 menos 3 elevado a n. Gente, tudo isso está dividido por 6. Vou colocar aqui, ó, tudo isso dividido por 6 elevado a n. Eu vou modificar o 6. Pode se escrever como 3 vezes 2? Então tá, vou colocar entre parênteses aqui, 3 vezes 2.
tudo isso elevado a n. Olha lá, ó, de novo, coloco 2 elevado a n em evidência, né? Porque ele aparece aqui e aparece lá. Então vai, ó. 2 elevado a n, abre parênteses, sobrou 2 mais 1. Aqui, ó, o outro parênteses. Coloco 3 elevado a n em evidência. Então você vai ter, ó, 3 elevado a n, que multiplica 3 menos 1. Tá? Olha lá, ó. Se você fizer a distributiva, volta aqui. Tudo isso daqui, galera, está sendo dividido por 6 elevado a n. Eu posso escrever como 3 elevado a n vezes 2 elevado a n. Propriedades de potenciação. Agora ficou lindo! Agora ficou lindo, porque ó, 2 elevado a n divide com 2 elevado a n. 3 elevado a n divide com 3 elevado a n. 2 mais 1 é 3. Então você vai ter aqui, ó, vou escrever bem aqui para você, ó, igual a 3 vezes 3 menos 1 é 2. E 3 vezes 2 é 6. E o número 6 você encontra na alternativa E. Exercício da OBM. Qual dos números a seguir é o maior? Observe que todos os números são múltiplos de 3. 81, 243, 27, 9 e 3. Então o que eu vou fazer agora é decompor ele em fatores primos. A dica é, pegue o maior número, porque aí você faz uma decomposição só. Olha lá, se eu vier aqui pegar 243 e aí a gente vier e dividir este número por 3, quando você divide 243 por 3, vai me dar 81. 81 dividido por 3, 27. Dividido por 3 vai me dar 9. Dividido por 3, 3. E 3 dividido por 3, 1. Então observe que o número 243 é o mesmo que 3 elevado a 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Bom, 3 a 45, não tem o que eu fazer. Agora, o número 9, observe, o 9 é o mesmo que 3 elevado ao quadrado. O 9, eu vou escrever ele da seguinte forma, ó. 3 ao quadrado elevado a 20. Então, potência de potência, 3 elevado a 40. Você já pode fazer uma pausa e observar que o item B não é verdade. Então, vamos excluir ele. Beleza? Prossiga, ó. 27 é o mesmo que 3 elevado ao 1, 2, 3. 3 elevado ao cubo. Então, eu vou escrever aqui. 3 elevado ao cubo, isso elevado a 14. 3 elevado a 14 é o mesmo que 3. 3 vezes 4, 12, vai 1. 3 vezes 1, 3 e 1, 4. 3 elevado a 42. Observe, comparando o item C, que é 3 a 42, com o item A, que é 3 a 15, o item C também não é maior. Legal. Agora, ó, 243 é o mesmo que 3 a 1, 2, 3, 4, 5. Então, você vai ter aqui, ó, 3 elevado a quinta, isso elevado a nona. 9 vezes 5, 45. Então, você vai ter aqui 3 elevado a 45. Ó, você já percebe que essas duas opções são iguais, né? Tá. Mas vamos analisar a última opção, tá? 81 é o mesmo que 3 elevado a 1, 2, 3, 4. Então, você vai ter aqui, ó, 3 elevado à quarta potência. Tudo isso elevado à 12ª potência. 12 vezes 4, 48. Então, você tem aqui 3 elevado a 48. Observe que 3 elevado a 48 é maior que 3 a 45. É ou não é verdade? É verdade. Então, olha lá, você pode cancelar a alternativa D, cancelar a alternativa A, e o seu gabarito se encontra na alternativa E. A alternativa correta.
Exercício 6 da Unesp, ele me dá essa expressão e quer saber qual é o valor. Bah, vamos lá. Bom, como é que eu leio este número? 5 elevado a menos 1 é o mesmo que o inverso de 5. O inverso de 5 é 1 sobre 5, menos meio, 1 sobre 2. Tira o mínimo aqui, você sabe que o mínimo entre 5 e 2 é 10, então você vai ter aqui, ó, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, você vai ter aqui 2, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima, você vai ter aqui 5, né? Então 2 menos 5, 2 menos 5, menos 3 décimos. Como é que você lê esse número? 3 décimos, então você tem quantas casas após a vírgula? Uma casa após a vírgula, então é o mesmo que menos 0,3. Isso você encontra na alternativa B. Beleza? Observe esse último exercício, que ele me deu o diâmetro de uma determinada bactéria e ele fala que o diâmetro dessa bactéria é 2 vezes 10 a menos 6 metros, tá? E aí ele mediu uma quantidade X de bactéria e verificou que essa quantidade X dá um comprimento de 1 milímetro. Eu fiz um esboço aqui, ó, uma quantidade X de bactérias medindo 1 milímetro. Só que olha, o ideal é que você trabalhe sempre na mesma unidade. Observe que 2 vezes 10 a menos 6 está em metros. Então eu vou vir aqui e vou transformar metros em milímetros. Transformar metros em milímetros é você andar 3 casas com a vírgula para a direita naquela tabelinha. E ainda você pode, ao invés de ficar andando casas para a direita, multiplicar por 10 ao cubo. Isso mesmo, tá? Então vai, utilizando as propriedades de potenciação, 2 vezes 10 a menos 6 vezes 10 elevado ao cubo, eu estou transformando de metros para milímetros. Galera, isso é o mesmo, ainda aplicando as propriedades de potenciação, que 2 vezes 10 menos 6 com 3 menos 3 milímetros. Então esse é o diâmetro da bactéria em milímetros. Tá, agora para eu descobrir a quantidade de bactérias, basta eu dividir a parte maior, que é 1 milímetro, pelo diâmetro da bactéria. Então, ó, 1 dividido por 2 vezes 10 a menos 3. Como está em milímetro, vai cancelar. 1 dividido por 2 é o mesmo que meio, ou seja, 0,5, vezes, aplicando a propriedade de potenciação aqui, ó, sobe o 10, vai ficar 10 elevado ao cubo, legal? 10 ao cubo, multiplica por 10 ao cubo, é andar 3 casas com a vírgula para a direita. Isso vai dar o mesmo que 500. 500 bactérias. 500 bactérias você encontra na alternativa. Beleza? E espero que você tenha entendido, que você tenha acertado. Tamo junto, o Seb está com você e Prof. Gessé Duarte está aqui na área também. Tamo junto e vamos que vamos!